Olá, bem-vindos à palestra dirigida aos profissionais da educação infantil, que será apresentada pela professora Márcia Gil. Ela é psicóloga, doutora e mestre em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde atua como membro do Núcleo de Estudos da Infância, Pesquisa e Extensão. Pesquisas políticas públicas educacionais para a primeira infância, assim como as relações entre formação inicial e continuada e condições de trabalho dos professores. Márcia foi professora da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 32 anos, atuando na Gerência de Educação Infantil no Instituto Helena Antipoff, na função de coordenação pedagógica e em turmas de alfabetização e educação infantil. Ela participou também das primeiras iniciativas intersetoriais promovidas pela SME. Eu mediei a palestra dela sobre a educação infantil intersetorial e inclusiva, que você vai ver já já. E logo em seguida, vamos assistir ao vídeo gravado pela professora Isadora Souza, assistente da Gerência de Educação Infantil da SME. Ela vai apresentar uma proposta de dinâmica para vocês refletirem aí nas suas unidades escolares. Combinado? Vamos ver a palestra então? Oi, professora Márcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Pode começar com sua audiodescrição e em seguida a sua palestra, tá bom? Ok, Rosângela, muito obrigada. Bom, eu sou morena, tenho cabelos lisos e compridos, uso óculos, o meu óculos tem uma armação preta e estou com uma blusa clara. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza e um quadro azul. É sempre um prazer participar desse processo, dessa jornada de planejamento no início do ano letivo. É sempre um momento importante de trocas, de aprendizagens, da gente ter aquela força necessária, né? E retomar o ano pensando possibilidades, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta na área da educação, que são desafios que a gente tem já historicamente a serem superados, né? Então, para hoje, a gente tem uma apresentação super especial, eu fiz com muito carinho para todos nós. Eu sempre gosto de lembrar vocês que eu me sinto ainda da rede, né? Embora eu já esteja aposentada, esse vínculo com a rede é muito forte. Então, eu vou trazer aqui uma discussão muito importante para a educação infantil. Vou pedir para colocar o slide, por favor, aí na tela para mim. Agora, deixa eu ampliar aqui para vocês a tela. Ok, então, nessa jornada desse ano, o que eu vou conversar com vocês é sobre educação infantil, sobre essa discussão de inclusão e intersetorialidade. Então, são dois temas extremamente importantes, são temas que se interrelacionam e que, de certa forma, estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós precisamos encarar, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa se apropriar um pouco mais dessas discussões. São todas ações voltadas para a primeira infância. Nós lidamos com a educação infantil, com essa faixa etária, que é uma faixa etária preciosa, extremamente importante, e, portanto, é isso que nós precisamos pensar, estudar, e, na realidade, ter sempre uma preparação, né? A gente está sempre procurando se preparar, lógico que a gente não sabe o desafio que virá a seguir, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pensa, reflete sobre os assuntos, quanto mais a gente consegue aprofundar um pouquinho os nossos saberes, mais a gente tem condições de pensar novas possibilidades. Então, para a gente iniciar um pouquinho essa discussão, eu gosto sempre de me pautar na legislação e eu trago um pedacinho da LDB, quando ela fala da finalidade da educação infantil. Então, a finalidade está ali, né? Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Então, a lei ela é muito clara quando ela relaciona a etapa da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, com o desenvolvimento das crianças. Por isso que nossa etapa é especial, ela é diferente, ela tem essas suas características que são distantes e marcadamente com objetivos específicos, bem característicos das nossas crianças, da faixa etária das nossas crianças, e diferente, portanto, de outras faixas etárias, de outros segmentos escolares. Por exemplo, se a gente quiser comparar educação infantil com o ensino fundamental, a gente consegue ver a diferença na prática pedagógica, nas propostas, porque as crianças na educação infantil
o nosso maior propósito é pensar no seu desenvolvimento. E é por isso que esses primeiros anos de vida são tão importantes. E é por isso que a gente precisa falar dessas ações que vão participar no desenvolvimento das crianças. E essas ações, elas são coletivas, essas ações são intersetoriais. Veja que a gente começou a falar de educação inclusiva, mas eu estou trazendo a educação infantil, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de educação. A palavra educação em si só já tem que trazer esse conceito de inclusão, essa ideia de incluir todos. Mas acho que vale a pena a gente ampliar a discussão para poder entender um pouco melhor qual o nosso papel, qual a nossa relação com essa proposta. E quando a gente fala de educação infantil, quando a gente está falando de crianças, a gente tem que sempre considerar as singularidades quando a gente vai falar de inclusão. Todas as crianças são singulares. Você já parou para pensar no que significa essa palavra singular? Singular é aquilo que é único. É aquela característica única de cada criança. Quando nós olhamos para as crianças, mesmo que elas tenham a mesma idade, que morem na mesma comunidade, às vezes são irmãos, às vezes são irmãos gêmeos, mas as crianças são singulares, ou seja, cada uma é única, ela é única. E quando a gente olha para o campo da inclusão, nós continuamos a considerar cada criança única. Cada criança que está ali, faça ela parte desse grupo que nós consideramos que é o grupo foco da educação especial, por exemplo, a gente está falando de uma criança que é singular. Seja aquela criança que é singular porque também é representante de outras culturas. Nós temos no nosso país crianças que vêm de outros países, trazem outras marcas culturais e também têm as suas singularidades. Então, essa ideia da criança universal, que muitas vezes foi passada para a gente no nosso período de formação enquanto professores, né? Essa criança, de verdade, ela não existe. O que existem são as crianças reais do nosso cotidiano, que enfrentam as situações cotidianas dos seus territórios, que têm as marcas da cultura atual, que vivem as relações atuais. Então, é sempre importante que, quando a gente pensa nas crianças, a gente pense nessas crianças de hoje, ou seja, vamos desconstruir essa ideia de que a gente tem uma solução mágica que acolhe todas as crianças, que resolve todas as situações e que é perfeitamente encaixável para tudo. Isso não existe. Por isso é que nós estamos sempre nesse processo de estudo, de busca, de querer saber sempre um pouco mais, né? Então, quando a gente pensa nesses primeiros anos de vida, eles são extremamente importantes por conta justamente dessa ideia da arquitetura do cérebro. A nossa discussão aqui não é de neurociência, mas é sempre importante a gente retomar que é justamente nesse período dos primeiros anos de vida, ou seja, na primeira infância, que a gente estende até os 6 anos, que essas primeiras trajetórias neuronais vão se constituindo. E elas vão se constituindo e evoluindo na velocidade das experiências que essas crianças vivem. E essa ideia de arquitetura do cérebro, das sinapses, das trajetórias, ela é uma marca do ser humano. Isso vai acontecer com todas as crianças. E, portanto, a qualidade das experiências que as crianças têm, as possibilidades de ampliar o repertório de experiências das crianças, isso tudo é fundamental quando a gente pensa no bom desenvolvimento da criança, pensar nessas experiências positivas. E se a gente quiser ter uma olhar isso um pouquinho mais profundamente, essas são algumas imagens que talvez vocês já tenham visto, mas eu sempre acho importante a gente pensar, isso são imagens dessas sinapses, né? Então, cada bolinha dessa que vocês estão vendo, por exemplo, na primeira prancha, é como se fosse uma sinapse. Então, a gente vê as sinapses do recém-nascido, depois a gente já vê essas sinapses mais ou menos aos 6 meses de idade, e depois aos 2 anos. Então, essas sinapses, elas vão aumentando a partir dessas experiências que as crianças têm, a partir das oportunidades que são oferecidas a essas crianças. Por isso que é tão importante falarmos de experiências quando falamos de educação infantil. E também é muito importante falarmos de experiência quando falamos de inclusão. Essas experiências são as grandes propulsoras das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. E, portanto, a gente precisa ter muita atenção sobre esse assunto.
E eu trouxe aqui algumas imagens, que são imagens antecedidas pela rede, para a gente pensar, né? Então, nesse momento, eu convido vocês a se fazerem essa pergunta. O que você vê aí do lado? Tira, assim, 2 segundos e pensa. Que imagem, o que essa imagem representa para você? Então, possivelmente, você está vendo, e eu vou falar aqui um pouquinho por todo mundo, né? Então, nós vemos crianças brincando, explorando pintura no muro, né? Então, de alguma forma, elas estão lá tendo alguma experiência com tinta, com criação, com o próprio corpo, né? Então, essas são imagens que mostram para a gente as crianças, né? Então, nós conseguimos ver que as crianças estão envolvidas em alguma atividade. Agora, preste atenção na imagem que eu vou passar a seguir, que é essa aqui, ó. E eu vou perguntar para vocês, de novo, o que você vê? E a ideia de trazer essa imagem é para fazer uma outra pergunta que está embutida nesse processo. Quando a gente olha uma criança que tem alguma deficiência, respondam silenciosamente. O que a gente vê primeiro? A gente vê primeiro a criança ou a gente vê primeiro a deficiência? Culturalmente, nós temos esse hábito de olhar primeiro a criança pela sua deficiência e não pela criança que está ali. Então, a gente olha, e isso acontece na rua, isso acontece na escola, isso acontece em diferentes espaços, né? Então, a gente está olhando a criança e a gente fala assim, vê primeiro a cadeira de rodas, vê primeiro a ideia da diferença que está marcada, porque algumas deficiências, elas estão no corpo, elas são visíveis, outras não, mas muitas sim. E a gente começa, então, nesse processo de olhar para aquela criança com um olhar de piedade, ou olhar para aquela criança com aquele olhar de, mas não vai conseguir, mais isso, mais aquilo. Isso é um processo que vem com a cultura, né? Nós fomos ensinados, a cultura nos ensinou durante muito tempo a olhar para as crianças ou para as pessoas com deficiência com esse olhar da piedade, né? Mas, na realidade, a nossa discussão, e a discussão da inclusão, e a discussão das infâncias, e a discussão da educação, é essa de validar as existências. Validar as existências significa considerar as diferenças das crianças e entender as crianças como elas são, nas suas expressões, diversas expressões, e considerar essa diferença uma singularidade, uma característica dessa criança. Eu sei que isso muitas vezes é desafiador, especialmente quando a gente pensa no âmbito da escola, quando a gente pensa no âmbito do trabalho pedagógico, né? Da prática pedagógica do cotidiano. Mas existem alguns caminhos e algumas possibilidades para que a gente consiga, de fato, lidar com essa questão de uma forma mais refletida. Precisamos refletir sobre o processo de inclusão. Precisamos pensar, quando a gente conhece a nossa turminha no início do ano e temos crianças incluídas, o que passa na nossa cabeça? Para além da dificuldade, das dificuldades com a prática pedagógica, será que nós pensamos também em alguma outra situação que nos deixe mais angustiada? Será que essa questão dos preconceitos ainda fazem parte da nossa visão? E, assim, entender que temos preconceitos é o primeiro passo para a gente começar a desconstruí-los, né? E não é simples. E é por isso que a gente está aqui discutindo sobre esse processo. Eu trouxe para vocês aqui uma fala que não é uma fala nova, mas eu acho que é uma fala para a gente pensar sobre essas situações que estão no dia a dia das escolas, né? A diferença, a deficiência, o desvio, não suportados no convívio social, determinam a criação desses espaços diferenciados que, por sua vez, são estigmatizados pela própria sociedade que os cria. Então, acaba que a própria sociedade vai criando esses processos que são processos de exclusão no lugar de processos de inclusão. É lógico que a escola faz o oposto. O que a escola faz é trazer essas crianças o máximo possível para esse movimento de inclusão. Nós vivemos tempos difíceis, né? Em que há grandes lutas no terreno da educação, de uma forma geral, mas também há grandes lutas no terreno específico da educação especial e da educação inclusiva.
pelo direito das crianças que está assegurado na legislação, que está assegurado em documentos internacionais, que vão justamente defender essa ideia de essa educação como direito universal para todos, sem estigmas. Esses estigmas todos, eles são reflexo de uma visão social estereotipada em relação especialmente à deficiência, nessa nossa discussão, a um julgamento qualitativo que é sempre negativo e desqualificante da pessoa com deficiência. Então, esse olhar de menos que se dá para a pessoa ou para a criança, e essas premissas que são preconceituosas e estigmatizantes. Agora, vamos imaginar esse cenário com essas crianças nessa faixa etária, nesse processo tão importante, vivendo esses anos de primeira infância, em que todas essas experiências são importantes. Se eu olho com essa perspectiva do menos, se eu trago essa ideia do não, imagina o que acontece, gente. Essas crianças acabam ficando muito marcadas por uma ideia de poucas experiências. Não posso fazer isso porque não vai dar certo. Não adianta levá-lo para isso porque não vai adiantar, ele não vai ter a mesma experiência que as outras crianças. E eu vou tolhindo as experiências dessas crianças, eu vou criando problemas para o seu processo de desenvolvimento. A educação infantil hoje é uma grande porta de entrada das crianças que, ao longo de muitos anos, ficavam trancadas em casa, né? Essas crianças hoje estão aí, são crianças que estão ativas nas escolas e que trazem para nós uma responsabilidade importante de oferecer a essas crianças, então, essas boas experiências, né? Portanto, essa prática pedagógica é para as crianças, mas é especialmente com as crianças, com todas elas, incluindo essas crianças que têm deficiências, transtornos de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Planejar é considerar essas crianças. Esse movimento do início do ano, de se pensar as propostas para os próximos momentos, né, para o reencontro com as crianças, precisa considerar as crianças em todas as suas singularidades. E a gente precisa, então, entender que a prática pedagógica, ela abarca e deve abarcar a todas as crianças. É uma tarefa desafiadora, mas é a nossa tarefa, é o que nós precisamos fazer nesse início de ano. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa nessas crianças, vem à nossa mente, né, várias coisas, né? Mas e os laudos? E os diagnósticos? Mas e os médicos? E os exames? E os tratamentos? E os especialistas? Porque não tem isso, falta mesmo. Nós sabemos a situação que o país vive, né? Então, muitas vezes a falta de vários profissionais, falta da possibilidade de a gente lidar com essas situações, mas a gente tem que considerar e validar algo que é nosso, que é o nosso saber docente. E o nosso saber docente, ele é construído cotidianamente. E esse saber docente é aquele que prioriza as possibilidades das crianças. Então, a ideia de você pensar o seguinte: o que eu sei sobre essa criança, o que eu posso fazer para potencializar as capacidades dessa criança. O meu saber docente vai me ajudar a construir a prática pedagógica. Então, quando nós conversamos muito sobre essa ideia do saber docente, especialmente em relação à inclusão, muitas vezes cria-se uma expectativa de que, sim, é o médico, é o especialista que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não é assim. Não pode ser assim. Nós temos saberes. Então, nós não desprezamos nada do que o especialista diz, mas nós trazemos essa ideia do saber docente, essa ideia do que nós, enquanto professores, podemos fazer para priorizar todas as possibilidades das crianças. Eu trouxe aqui, vocês sabem que eu sou da psicologia, então eu trouxe aqui uma fala do Jung, do Carl Jung, que eu acho maravilhosa. Eu não sei o quanto que vocês conhecem dele, mas ele tem uma teoria interessante, ele era um discípulo de Freud, mas ele diz alguma coisa que eu acho que é perfeita para a gente pensar. Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Então, essa ideia de que são justamente as experiências que vão trazer para a gente as possibilidades de termos respostas é o que eu quero trazer.
Precisamos estar abertos a tentar, abertos às tentativas, abertos a pensar as possibilidades de atuação em relação às crianças. Então, a prática pedagógica não é uma receita de bolo. A prática pedagógica ela não está posta. A prática pedagógica ela vai sendo construída a partir dessas singularidades com as crianças. Certezas absolutas não temos muitas dúvidas, mas temos que buscar formas de saná-las a partir da nossa própria experiência. E aí você pode pensar, mas eu posso saber o que eu faço com uma criança, por exemplo, que tem autismo, uma criança autista, como é que eu lido? Claro que a gente tem algumas ideias, algumas considerações que são gerais, mas as crianças que têm autismo são completamente diferentes umas das outras, assim como as crianças que não têm. A gente pode pensar a mesma coisa em relação às crianças que, por exemplo, têm síndrome de Down, são todas iguais. Você que já teve crianças na sua turma, já viveu essa experiência, sabe que elas são diferentes. Então, eu tenho que olhar para essas singularidades, confiar no meu saber docente, pensar no papel importante das experiências e trazer para as crianças as melhores experiências, aquelas das quais elas necessitam para ampliar o seu processo de desenvolvimento. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, e aí como é que a gente pode fazer em termos dessas linhas gerais que a gente estava falando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é ter conhecimento sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É lógico que a gente já leu, é lógico que tem teóricos que falam sobre isso, mas, de verdade, a gente tem que pensar como é que esse processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças acontece. Então, a minha proposta para vocês aqui é que a gente aproveite esse momento com as crianças e também nos permitamos entender, olhar, observar como essas crianças aprendem, como elas se desenvolvem. Por isso que escuta e observação são pilares super importantes para se pensar a prática pedagógica. Porque é pela escuta e observação de cada criança, de todas elas, inclusive dessas crianças incluídas, dessas crianças que fazem parte do público-alvo da educação especial. É nesse processo de escuta e de observação que nós vamos poder pensar as melhores propostas para as crianças, as melhores experiências, aquelas que vão contribuir para o desenvolvimento. E é assim que a gente considera as singularidades, e é assim que a gente propõe essas experiências significativas. Mas, além disso, é muito importante registrar e acompanhar as aprendizagens e o desenvolvimento dessas crianças. Não basta unicamente propor essas experiências, é muito importante o exercício do registro, é muito importante esse exercício da escrita, do registro por fotos, do registro por vídeos, do registro da produção das crianças, porque esses registros nos ajudam a organizar o que a gente vem aprendendo com as crianças. Porque esse processo de ser professor junto com as crianças, de fato, é um processo de grande aprendizagem para cada um de nós, para cada um dos professores também, para além do processo de aprendizagem das crianças. E esses registros, esse acompanhamento, são um grande instrumento para que a gente possa cada vez mais conhecer a criança e aprimorar a forma de atendê-la. E, assim, reorganizar as ações pedagógicas. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês de algo que é fundamental, que é a questão das interações e das brincadeiras. Nós falamos disso há anos, a educação infantil repete essa questão dos grandes eixos, estão presentes nas diretrizes curriculares nacionais, presentes na Base Nacional Comum Curricular, presentes nas propostas curriculares. É uma ideia que a gente já fala, veicula há muito tempo. Na realidade, é mais que uma ideia. Isso tem todo um estudo teórico por trás e várias comprovações científicas sobre a importância das interações e das brincadeiras no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, as experiências têm que ser experiências onde as crianças interajam e onde as crianças brinquem. Permitam-se observar as crianças nesses processos. Permitam-se aprender com as crianças nesse processo e permitam que as crianças aprendam nesses processos de interações e de brincadeiras, respeitando a singularidade de cada uma delas. E aí nós temos também os desafios que vêm com toda essa proposta, né? Então, romper com essas concepções
segregadoras, excludentes, homogeneizadoras e preconceituosas com relação às crianças com deficiências. Isso não é simples, nós precisamos fazer um exercício cotidiano de romper com essas concepções. Mas eu já não penso assim, ótimo, mas possivelmente o colega ao lado pensa, e o que eu posso fazer para que isso não aconteça? A gente precisa eliminar as barreiras, tá? Barreira arquitetônica, comunicacional, social e atitudinal. Barreira arquitetônica são essas barreiras que estão presentes às vezes e que, com a própria arrumação da sala, nós conseguimos eliminar. Então, a criança é cadeirante, eu preciso pensar, então, espaços onde essa cadeira, por exemplo, possa passar. A criança tem uma deficiência visual e eu posso fazer algumas marcações no chão para que ela possa, então, ou pelo som, para que ela possa se localizar. As barreiras comunicacionais, como é que eu me comunico com a criança? E eu fico pensando nessa questão das crianças, do quanto nós precisamos nos apropriar de Libras, por exemplo, do quanto a gente precisa fazer essa relação com Libras para que a gente possa, de fato, trazer para a criança uma experiência comunicacional que seja uma experiência positiva, para que essa criança, de fato, possa estar integrada. Vejam que as crianças se comunicam facilmente, né? As crianças não têm construído essa relação, que é uma relação segregadora, que isso vai sendo construído, inclusive, a partir da infância. Então, a gente precisa organizar isso melhor. E isso passa pela proposta de planejamento do professor. Os desafios de eliminar as barreiras sociais, então, o quanto que essa criança participa dos eventos que a escola produz, dos eventos sociais da sala, dos eventos sociais da comunidade, e especialmente essa barreira atitudinal, né? A atitude em relação às crianças com deficiência. E a gente precisa pensar em trabalhar coletivamente. A escola, a família, a saúde, a assistência social, e pensar o quanto que muitas vezes nós excluímos essa família. Como é que é a nossa conversa com essa família que tem essa criança, o quanto que a gente acolhe essa família, o quanto que ela é participativa e é bem-vinda nessa comunidade escolar. Então, são muitos desafios para a gente pensar nesse início de ano, para a gente começar a planejar o que fazer. Mas é bom saber que não estamos sozinhos nesse desafio. É sempre bom lembrar que nós temos ações, e aí é que entra a questão da intersetorialidade, como a gente vem discutindo. Eu acho que... a ideia da intersetorialidade é a ideia de que vamos trabalhar com parceiros. É uma ideia que envolve respeito. Tem sempre um provérbio, que é um provérbio africano, que fala assim, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. A ideia da intersetorialidade é que essa aldeia significa essa comunidade inteira na qual estamos envolvidos, ou seja, a sociedade como um todo. E aí, quando a gente começa a falar de intersetorialidade, eu gostaria de chamar a atenção antes para alguma questão que é fundamental, que é a gente pensar na intersetorialidade, mas dentro desse olhar mais intrasetorial. Então, se a gente for pensar na rede, né? Então, nós temos as escolas, vamos pensar em creches, em espaços de desenvolvimento infantil. Então, a gente está dentro desse universo da educação infantil, mas a gente pode até ampliar para outros universos. A gente tem as coordenadorias regionais de educação, nós temos a ESME, e aqui eu coloquei somente algumas das gerências, né? A Coordenadoria de Primeira Infância e as suas gerências de educação infantil e de intersetorialidade, e também o IHA. Então, o desafio, vejam que no centro a gente tem o quê? A criança. É sempre uma criança que está ali. A intersetorialidade se faz colocando a criança no centro e ampliando as relações, criando as relações. E relações intersetoriais ou relações intrasetoriais, elas exigem respeito, escuta, elas exigem apoio, elas são uma relação de mãos dadas, elas são uma relação onde realmente a gente está falando de relacionamentos, né? Ou seja, um apoia o outro, um busca aquilo que é necessário para o outro. E é isso que a gente pretende quando a gente começa a falar em intersetorialidade. Lógico que a discussão de intersetorialidade, ela não para aqui. A gente
pensa e precisa pensar nessa intersetorialidade com outras redes ou com outros sistemas. Então, por exemplo, a educação, e aqui eu represento a educação nesse primeiro círculo amarelo, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, e ela vai estar nessa relação com a saúde, com a assistência social, com a justiça, com outras pastas que forem necessárias para poder dar conta desse grande desafio que é a criança. A criança é uma responsabilidade de todos. Eu vou retomar aquele provérbio anterior, né? A gente precisa de uma aldeia para educar uma criança, a gente precisa de uma sociedade. Basta lembrar que o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz essa discussão do envolvimento de toda a sociedade com as crianças, da responsabilidade de toda a sociedade com as crianças. Então, o exercício proposto é esse exercício reflexivo de pensar, primeiramente, dentro de cada escola, nas relações com as outras pastas, e depois a pasta da educação na relação com as outras pastas. E a gente pensa o seguinte, a criança incluída, quando ela está na turma A, B ou C, ela não é daquela professora ou daquela equipe, ela é uma criança da escola, ela é uma criança da rede. E essa rede, ela vai precisar de apoio de outras redes para esse atendimento. E é assim que a intersetorialidade vai sendo construída. Intersetorialidade é um movimento contínuo de construção, ela não está posta, ela não está construída ad eterno, ela é construída passo a passo no cotidiano, no dia a dia, nas relações. E todos nós, todos vocês, são elementos cruciais, extremamente importantes para esse exercício intersetorial. Eu estou me encaminhando para o final, e aí eu trago aqui uma passagem de José Saramago, que eu acho que é fundamental e interessante para a gente pensar esse início do ano, né? E ele vai dizendo assim, ó, a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. E esse é o momento de recomeço. Esse é o momento em que nós recomeçamos a viagem. E a gente às vezes pensa assim, mas eu já fiz isso tantas vezes, eu preciso rever. Eu preciso olhar para a minha experiência e olhar de uma nova forma. Eu preciso reconstruir aquilo que um dia eu já construí. Esse é o momento de olhar para as crianças e entender que há uma nova possibilidade de novos caminhos. São novos viajantes que estão ali, que trazem novas histórias, que trazem novas marcas, que trazem novas possibilidades. E são essas possibilidades que vão nos dar o combustível necessário, as pistas necessárias para que a gente planeje, para que a gente inclua, para que a gente rompa barreiras que ainda existem por aí. Eu trago aqui a bibliografia do pequeno trecho que eu falei com vocês sobre a inclusão. Deixo aqui o meu muito obrigada por participar neste encontro. Está aqui meu e-mail. E aí, Rosângela, agora é com você. Obrigada, professora Márcia. Agora a gente tem algumas perguntinhas aqui, vamos responder. Vou começar com a primeira, tá? É o seguinte, considerando que a inclusão se inicia nas interações, qual o papel que a escola deve assumir na articulação intersetorial com a rede de apoio à criança? Olha só, a primeira coisa é que esse papel de rede de apoio à criança precisa estar bem estabelecido na própria escola. Então, assim, essas interações começam na própria escola. Eu vinha falando na apresentação inicial que, assim, quando essa criança chega, essa criança não é do professor X ou do professor Y, é do professor da escola. Então, essa escola precisa se organizar para acolher essa criança. E quando a gente acolhe a criança, a gente acolhe também a família da criança, porque há sempre uma dificuldade, muitas vezes, dessa própria família em aceitar a situação, em ser acolhida, e ela também precisa dessa rede de apoio. Então, essa primeira rede de apoio é a própria escola.
Daí em diante, a escola precisa entrar em contato, então, especialmente no nosso caso, com a CRE, no caso da Secretaria de Educação, para que o Instituto Helena Antipoff possa apoiá-la. Esse é o primeiro movimento que tem que ser feito. Tá? Em relação a esse movimento e a relação ao movimento de outras pastas, começam, então, as relações intersetoriais para que essa criança possa ser atendida por um profissional da área da saúde, caso ela ainda não seja, e aí vai depender de cada situação, e para que a gente possa manter um contato com esse profissional para o bem daquela criança, para que a gente possa ampliar as possibilidades de atendimento a essa criança. Mas é sempre bom lembrar que o primeiro acolhimento é sempre da escola, a primeira relação é sempre da escola com os parceiros da Secretaria de Educação, para que depois ela se amplie para outras pastas. Ok. Professora, eu tenho uma segunda pergunta aqui, é a seguinte, ó. Pensando a escola como um espaço de vivências e experiências, não apenas para as crianças, mas também para os educadores, como podemos evidenciar o espaço interno de formação pedagógica? Pois é, esse espaço interno é a escola como um espaço de formação. Às vezes a gente pensa que formação é só quando você tem um palestrante, vai lá e vai te trazer alguma informação nova, né? Mas, na realidade, na educação, todo dia há aprendizagem, não só para as crianças, mas também nós. O que nós podemos fazer é potencializar. Ou seja, cada professor, na experiência cotidiana com os seus alunos, ele tem informações, novas aprendizagens que ele pode compartilhar com seus pares. Em educação infantil, a gente fala, e tem falado bastante, de um processo que se chama documentação pedagógica, de se documentar tudo aquilo que acontece. Então, eu documento aquilo que eu planejei, eu documento como aquilo aconteceu, eu documento as minhas impressões sobre aquilo, sobre aquele processo, se ele funcionou, se ele não funcionou, o que eu poderia ter feito e não fiz, porque não me ocorreu na hora, o que eu fiz e deu muito certo, o que as crianças entenderam, como é que elas participaram, elas gostaram, as aprendizagens que elas fizeram, e isso eu posso compartilhar com os meus pares. Isso é uma excelente forma da gente pensar que cada escola é o grande espaço formativo, porque quem está de fora não vive a situação daquela criança, não conhece aquela criança e conhece aquele cotidiano de escola por uma outra perspectiva, não está imerso nele. Mas aqueles que estão ali imersos nesse processo têm essa possibilidade de buscar soluções. Isso não quer dizer que vão fazer sozinhos, isso não quer dizer que não possam ter ajuda, podem e devem ter ajuda, para isso que a Secretaria tem a estrutura que tem, justamente para poder ampliar as discussões e ajudar o professor, ajudar as escolas a refletir sobre esses processos. Mas as primeiras reflexões, elas acontecem, com certeza, no lugar privilegiado que são as escolas. Ok. A última perguntinha agora, tá, professora? Qual a importância da gestão escolar fomentar, junto à sua equipe, a expansão do território educativo para além dos muros da escola? Isso contribui para o combate às desigualdades e às violências com nossas crianças? Rosângela, com certeza, essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta extremamente atual. A escola, ela não se encerra nos muros, ela tem que ser uma escola que ultrapasse os muros. Nós falamos muito em educação infantil da importância da família na escola, e quando a gente fala da família, a gente está abrindo a possibilidade não só da comunidade entrar na escola, mas especialmente da escola, através da família, chegar à comunidade. E a gestão tem um papel fundamental nisso. Isso está posto, inclusive, em lei, essa ideia da gestão, de ser uma responsabilidade da gestão da escola, mas, para além dessa ideia da legislação, a gente precisa ter a ideia do compromisso que é a educação. A educação tem um compromisso muito grande com a transformação de tudo que a gente vê hoje, que a gente olha que, puxa, não está legal, nós queríamos tanto que fosse diferente. Então, o nosso compromisso é com essa transformação. Só que aí eu vou usar o que Paulo Freire sempre deixou como mensagem, né? Quem transforma a sociedade não é a escola, quem transforma a sociedade são as pessoas. Mas a escola é que está ali ajudando na formação das pessoas, na formação desses cidadãos. Então, essa ideia de cidadania, ela começa desde cedo. Por isso as interações são tão importantes.
porque as relações, as interações, a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu convivo com o outro, isso é fundante para a gente pensar em transformações. A gente transforma pelo diálogo, a gente muda e luta pelo diálogo e não pela força. E isso se dá quando a gente tem esse relacionamento com a comunidade escolar, especialmente quando a gente acolhe essas diferenças que estão presentes em toda a comunidade escolar. E por isso o papel do gestor é um papel muito importante quando a gente fala dessas relações com a comunidade. E um pouco mais, Rosângela, quando a gente fala, inclusive, da relação do gestor com essa questão da intersetorialidade, e se a gente pensa em termos de território, o gestor, muitas vezes, é aquela pessoa chave para ter esse diálogo intersetorial com o representante da Clínica de Saúde da Família, do território, ou do CRAS, que esteja ali perto, para justamente criar essas relações territoriais para trazer e olhar o benefício dessa criança. Sempre quando a gente olha para uma criança, tem uma família ali, né? Então, quando a gente acolhe essa criança, o acolhimento se estende à família. A criança não chega à escola sozinha, a criança não mora sozinha, a criança não se alimenta sozinha. Então, toda essa relação, ela passa profundamente pelas ações de um gestor. Eu acho que é isso, Rosângela. Ok, professora. A gente tem uns minutinhos ainda para o final. Se a senhora quiser, pode fazer as suas considerações ou uma mensagem para os professores. Tá, então as minhas considerações são as seguintes, gente. Educação é um processo desafiador, porque educação não é um processo de repetição. Assim como nós falamos em relação às crianças, né? Essa ideia de aprendizagem por repetição é uma ideia que já está ultrapassada, que nós sabemos que ela não funciona. A mesma coisa eu digo para vocês, que a gente possa fazer o ano de 2022 um ano de novas experiências, um ano de criação, com os desafios que nós teremos à frente. E, mais uma vez, estamos aqui convocados, todos nós, eu me coloco também nessa posição, a pensar novas possibilidades, a olhar para as crianças, acreditar na potência dessas crianças, pensar nas melhores experiências para essas crianças, naquilo que nós podemos oferecer para elas, nos organizarmos enquanto escola, darmos as mãos, literalmente, sabe? Pensarmos juntos. Às vezes eu não tenho uma ideia para aquela situação, mas tem um colega que tem. Então, eu acho que esse é o momento para que a gente faça isso. É o momento da gente avançar na discussão sobre a inclusão, é o momento de nós rompermos essas barreiras, especialmente as nossas barreiras íntimas. E essa é uma reflexão que cada professor tem que ter solitariamente, pensar o quanto que eu ainda tenho barreiras em relação às crianças que têm algum tipo de deficiência. E a gente poderia até ampliar essas diferenças, não só para essa questão das crianças com deficiência ou com transtorno de desenvolvimento, mas pensar também em tantas outras barreiras que nós temos, né? Em tantos outros preconceitos que nós ainda precisamos desconstruir, o quanto nós precisamos ainda construir. Nós somos sujeitos aprendentes, professores estamos aprendendo e também aprendemos com as nossas experiências. Então, o meu desejo é que o ano de 2022 seja um ano de muitas experiências para todos nós, que nós possamos tirar dessas experiências as melhores práticas possíveis para as nossas crianças. Eu acho que é isso, Rosângela. Professora Márcia, muito obrigada e até a próxima. Olá, rede! Olá, professores e profissionais de educação infantil do Rio de Janeiro. Eu sou Isadora, da Gerência de Educação Infantil. Então, chegamos ao terceiro dia, ao final da jornada de planejamento de 2022. Foram 3 dias de muitas reflexões, muito aprendizado. Após ter feito o diagnóstico da unidade, o levantamento das fragilidades, limitações e das potencialidades de cada unidade, é hora de colocarmos a mão na massa. Então, como fazer isso? Façam uso do roteiro que chegou até vocês, onde a Coordenadoria da Primeira Infância elencou 8 dimensões que nortearão e ajudarão a pensar o plano de ação de 2022.
Leiam, discutem, debatem, sempre com muito respeito, sobre cada dimensão colocada. E assim vamos juntos construir nossos planos de ação, respeitando as peculiaridades e individualidades de cada unidade, mas não deixando de ser rede. Lembrem que as crianças devem estar sempre no centro de cada ação e de todo o planejamento. Lembrem também que as interações e brincadeiras são sempre a nossa base. O ano de 2022 está começando. Ele será de muito trabalho e nós temos que estar juntos. Bora lá? E assim a gente encerra a Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022, voltada para a educação infantil. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco, mas o trabalho continua aí, na sua unidade escolar. Desejamos que o seu fazer pedagógico tenha sido enriquecido com tudo o que foi oferecido nesses 3 dias. E a Escola Paulo Freire está disponibilizando agora um link para que você faça uma avaliação dessa jornada, ok? Ele está aqui na descrição do vídeo. E vale lembrar que toda a jornada vai ficar disponível não só no aplicativo Rio Educa em Casa, como também nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Por isso, se você ainda não assinou os canais, assine, basta um clique e marque também o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Um bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.